Só que aqui eu vou subdividir a Amazônia, então, com duas caracterizações. A Amazônia como sendo uma área fundamental a partir do extrativismo. Lembrando, e tomem muito cuidado com esse termo, extrativismo. Existe extrativismo sustentável, meus caros? Existe. Extrativismo, por exemplo, realizado pelos povos nativos, que são os povos da floresta, são práticas de extrativismo sustentáveis. Por exemplo, como os seringueiros. Você vai falar aqui, o Chico Mendes foi um grande degradador da Amazônia. Pô, não, hein? O Chico Mendes foi um líder do sindicato dos seringueiros, era um extrativista da Amazônia. Aí, ok. Então, nessa proposta de extrativismo, eu tenho duas vertentes. Aquele extrativismo considerado como extrativismo sustentável dos povos nativos, dos açaizeiros, tá? Dos castanheiros, coletores de açaí, Dendê, Guaraná, Cupuaçu, tudo que você tiver de riqueza da Amazônia. Frutos, seivas, sementes. Agora, você pode pensar também no extrativismo predatório, o extrativismo madeireiro, as madeireiras ilegais se desenvolvendo fortemente na Amazônia. Uma outra forma de pensarmos a Amazônia a partir da década de 60, que é uma forma incrível, seria trabalharmos a Amazônia em qual sentido? Na Amazônia como sendo uma grande via de expansão da fronteira agrícola. Então, olha aqui, ó. Quando eu falo expansão da fronteira agrícola, tradicionalmente você tem que associar essa prática à floresta amazônica. Então, olha aqui, ó. Falei de expansão de fronteira agrícola, dois biomas extremamente importantes a serem levados em consideração. Primeiro bioma, cerrado, o bioma que mais sofreu com a expansão da fronteira agrícola, e segundo bioma, floresta amazônica. Não à toa, nessas porções do território aqui, se consolidam, se constituem áreas importantíssimas de fronteira agrícola, no que a gente convencionou chamar de arco do deflorestamento ou arco da devastação ou arco do fogo ou devastação da franja sul-amazônica. É esse arco que eu estou representando aqui para vocês que realiza a transição entre o Cerrado e a Amazônia. É justamente o arco que recebeu a frente de desmatamento e, portanto, é a área de avanço de linhas de queimada, é a área de expansão da fronteira agrícola. Quando eu falo expansão, principalmente a partir de quais décadas, meus queridos? Principalmente a partir das décadas de 60, 70, 80. Eu estou falando que a expansão da fronteira agrícola não ocorre a partir da década de 90 também? Não, ocorre, ela continua ocorrendo até o século 21, Padawan. Mas a gente precisa entender que o grande impulso, o grande impulsionador, a grande força motriz, a centelha desse fenômeno seria a década de 60 e 70 principalmente. Então, justamente no momento de proposição dessa divisão geoeconômica. Quando eu falo expansão da agricultura, a agricultura é uma forma de gerar renda, sim ou não? Sim. Então, logo, a proposta dos militares ao incentivarem a expansão da fronteira agrícola para essa região foi muito simples. Eu vou incorporar essa região ao restante da economia brasileira.
Eu não posso fazer com que isso gere apenas matéria-prima, porque senão São Paulo vai continuar concentrando 50% do PIB nacional. A expansão da fronteira agrícola partiu da proposta do integracionismo. Integracionismo esse que acabou criando superintendências, né? Olha que legal. SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Então, vamos colocar esse tópico aqui no quadro, porque é muito relevante em relação ao contexto das questões, tá? Sempre que você pensar essa questão do integracionismo, aqui, ó, ele estará permeado pelas superintendências. Professor, o que é uma superintendência? Porque eu nunca escutei falar desse termo. As superintendências são autarquias governamentais, tá? São órgãos estatais destinados à proposta de desenvolvimento econômico de uma determinada área que está fragilizada nesse viés em relação a essa questão. Exemplo, então, vamos lá. Olha aqui, ó. Sempre que você pensar em superintendência, duas superintendências no que tange a Amazônia serão muito importantes para a gente. Tá? A primeira superintendência seria a SUDAM. Superintendência proposta lá em 1966. A SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, incentivava a expansão de sojicultores, madeireiros e pecuaristas. Então, SUDAM com fortes incentivos a 3 players locais: sojicultores, madeireiros e pecuaristas. Então aqui você tem soja, boi e madeira. É interessante a gente pensar isso, né? O governo incentivou, oferecia muitos fortes incentivos em relação à proposta de oferta de terras, investimentos produtivos, infraestrutura, oferecia a proposta de empréstimos a juros baixíssimos. Então, a SUDAM acabou levando a agricultura muito pesada para essa região, pesadíssima para essa região. Além da SUDAM, nós temos o quê? Nós temos a SUFRAMA. Então, além da SUDAM, temos a SUFRAMA. SUFRAMA significa Superintendência para a Criação da Zona Franca de Manaus. A partir de 1967, forte presença do Estado criando a Zona Franca de Manaus. Pensei em Zona Franca de Manaus, olha aqui, ó. Automaticamente tem que pensar também no fomento, na alavanca à indústria nacional. Então aqui eu teria a consolidação da Zona Franca de Manaus. Isso aqui é ótimo, por exemplo, para se por um acaso alguém te perguntar, um vestibular, vai lá, vira para você e fala assim: os militares foram responsáveis por fortíssimos investimentos no setor agrícola, exclusivamente no setor agrícola para a região amazônica, porque essa era a vocação da Amazônia para os militares. Não. A Zona Franca de Manaus é um ótimo exemplo para você entender que na Amazônia existiram outros investimentos produtivos. Por exemplo, como o que, gente? Além das superintendências, vale a pena a gente citar um projeto aqui, ó, que é o projeto
Grande Carajás. Tá? Falei do projeto Grande Carajás, tome bastante cuidado em relação a ele, mas bastante cuidado mesmo, porque isso aqui, ó, é um dos tópicos mais relevantes para a geopolítica da Amazônia. Por quê? Aqui você tem criação e proposta de criação de o centro de Carajás, ou seja, voltada à mineração, e, além disso, Carajás precisaria ser atendido com energia elétrica. A gente construiu na Amazônia a usina hidroelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins. Gente, Carajás e Tucuruí são exemplos fundamentais de desenvolvimento econômico proposto para a região amazônica. Para a gente fugir do padrão agricultura, indústria, você pode aqui, ó, investimento produtivo direto em mineração e infraestrutura, geração de energia elétrica. É impressionante como, então, a gente tem uma miríade de investimentos por parte do Estado, tá, para a região amazônica. Qual o objetivo disso?